20 anos, guardando o segredo mais perigoso das Appalachian Mountains. Estavam prestes a desmoronar ao nosso redor como um celeiro podre numa ventania. E a verdade horrível que descobriríamos nos forçaria a questionar tudo o que pensávamos entender sobre a criatura que abrigávamos desde 1963. Minha irmã Dorothy e eu acreditávamos que estávamos protegendo ele, oferecendo-lhe refúgio em nossa isolada propriedade na montanha. Não tínhamos ideia de que, na verdade, o estávamos escondendo de algo muito mais terrível do que caçadores de troféus ou trilheiros curiosos. Não tínhamos ideia de que ele estava fugindo de uma ameaça que, no fim, nos rastrearia a todos. Meu nome é Rosalie Warren e, em outubro de 1983, eu tinha 44 anos e morava no rancho de ovelhas da família nas Blue Ridge Mountains, na Virgínia, com minha irmã mais velha, Dorothy, que tinha 48. Nossa propriedade se estendia por 350 acres de floresta de madeira de lei e pastagens altas, cercada pela Jefferson National Forest em 3 lados e acessível apenas por uma única estrada de cascalho sinuosa que subia por 6 quilômetros a partir da estrada municipal mais próxima, lá no vale. Era um lugar remoto, privado e absolutamente perfeito para o segredo que vínhamos guardando desde que éramos jovens, mal saídas da adolescência. Aquela manhã de terça-feira começou como qualquer outro dia de outono nas montanhas. Eu estava no galpão de equipamentos, o ar denso com os cheiros familiares e reconfortantes de graxa, gasolina e ferro velho, trabalhando no conjunto da embreagem da nossa caminhonete Chevrolet 1976. Minhas mãos, calejadas por uma vida inteira de trabalho no rancho, estavam manchadas de preto com fluido de transmissão. Dorothy tinha pegado nosso velho International Scout 1971, um veículo tão amassado e enferrujado que parecia ter sobrevivido a uma pequena guerra, para verificar as cercas ao longo do Pasto Norte. O rádio sobre a bancada tocava Every Breath You Take, do The Police, uma música que tocou tanto naquele ano que eu podia recitar cada verso sem pensar, sua melodia vagamente sinistra sendo uma trilha sonora estranha para nossa vida tranquila na montanha. Outubro trouxera a primeira frente fria séria para as terras altas, e a geada ainda brilhava na grama, nas áreas sombreadas onde o sol da manhã ainda não havia chegado, cintilando como diamantes espalhados pelo prado da colina. Eu estava com o braço enfiado até o cotovelo nas entranhas engorduradas da caminhonete, quando ouvi o ronco característico do Scout, de Dorothy, subindo a estrada principal, muito mais rápido do que ela normalmente dirigia. Ela derrapou até parar do lado de fora das portas do galpão, numa nuvem de cascalho, e pude ver pela expressão em seu rosto curtido pelo tempo que algo tinha dado muito errado. Rosalie, estamos com um problema sério, disse ela ao sair do banco do motorista e bater a porta atrás de si com uma força que fez tremer a carcaça do velho veículo. Sem palavras desperdiçadas, sem preâmbulos, Dorothy nunca foi de conversa fiada, especialmente quando havia problemas à vista. Meu estômago despencou como uma pedra jogada num poço fundo. Puxei minhas mãos para fora e as limpei num pano de oficina, a graxa manchando o tecido gasto. Que tipo de problema? Tem uns topógrafos trabalhando ao longo da divisa norte, disse ela, a voz tensa com uma rigidez que eu não ouvia há anos. Tipos com cara de gente oficial, com veículos do governo e todo tipo de equipamento espalhado por toda parte. Que tipo de gente do governo? Perguntei, já sentindo aquele medo familiar se instalar nos meus ossos. Um peso frio que fora nosso companheiro constante por 2 décadas. Não deu para ver direito da distância que eu estava, respondeu ela, tirando as luvas de trabalho de couro e enfiando-as no bolso de sua jaqueta Carhartt puída.
Seu rosto castigado pelo tempo, um mapa de cada preocupação e dificuldade que já enfrentamos, estava vincado com o tipo de apreensão que eu não via desde que nosso pai faleceu. Mas eles estão marcando árvores com fita laranja, coletando amostras de solo com algum tipo de equipamento de perfuração. Um deles carregava o que parecia ser um rifle de caça, talvez uma arma de tranquilizantes. Ela olhou ao redor como se alguém pudesse estar ouvindo, embora estivéssemos completamente sozinhas na propriedade, a quilômetros de nosso vizinho mais próximo. Eles estão trabalhando a talvez uns 3 quilômetros do sistema de cavernas. O sistema de cavernas, o lar dele, o lugar onde levávamos comida e suprimentos há 2 décadas. Nosso segredo mais cuidadosamente guardado. Eles te viram observando? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Acho que não, respondeu Dorothy balançando a cabeça. Fiquei bem recuada na linha das árvores o tempo todo. Usei os binóculos do cume. Mas, Rosalie, se eles estão conduzindo algum tipo de pesquisa oficial lá em cima, se estão planejando construir algo, ou extrair madeira ou minerais, ou seja lá o que as agências do governo planejam hoje em dia, eles podem acabar esbarrando nele. Nós duas entendemos exatamente o que isso significaria sem precisar dizer em voz alta. 20 anos de segredo cuidadosamente mantido estariam acabados. Não apenas nosso segredo, mas a segurança dele, a vida dele, tudo pelo que sacrificamos e trabalhamos tanto para proteger desde que éramos jovens. Preciso avisá-lo esta noite, eu disse, já tirando minhas luvas de trabalho engorduradas e jogando-as na bancada ao lado do rádio. Hoje à noite, depois de escurecer, quando não houver chance de ninguém me ver na trilha. Dorothy assentiu sombriamente, o maxilar cerrado naquela linha teimosa que eu conhecia tão bem por uma vida inteira trabalhando ao lado dela. Vou ficar de olho nesses topógrafos amanhã de manhã, ver se consigo descobrir o que exatamente eles estão fazendo e quanto tempo planejam ficar. Mas Rosalie, ela fez uma pausa, seu olhar encontrando o meu, pesado com medos não ditos. Talvez seja finalmente hora de começarmos a considerar outras opções para ele. Não podemos protegê-lo para sempre se o governo federal se envolver no que quer que esteja acontecendo lá em cima. Eu não respondi porque não tinha uma resposta para dar. Como exatamente você realoca uma criatura de mais de 2,20 metros de altura que vive no mesmo sistema de cavernas há pelo menos 20 anos? Para onde ele iria? Que outro lugar poderia oferecer a ele a mesma combinação de isolamento, proteção e a confiança de pessoas dispostas a manter sua existência em segredo? Enquanto eu limpava o fluido de transmissão das minhas mãos na velha pia no canto do galpão, minha mente viajou de volta no tempo para o dia em que tudo começou. De volta a novembro de 1963, quando Dorothy e eu encontramos pela primeira vez o ser que acabaríamos chamando de Silas. Novembro de 1963 parece outra vida agora, embora certos momentos daquele mês permaneçam tão vívidos em minha memória como se tivessem acontecido ontem de manhã. Eu tinha 24 anos na época, com o rosto fresco e ainda aprendendo como o mundo realmente funcionava. Dorothy tinha 28 e tínhamos acabado de herdar o rancho de nosso pai, que falecera subitamente de um derrame naquele outono, enquanto cuidava das ovelhas no pasto superior. Nós o encontramos deitado em paz na grama alta, com as montanhas se erguendo atrás dele, quase como se ele simplesmente tivesse decidido tirar uma soneca e nunca mais acordado. O médico disse que ele provavelmente não sentiu nada, o que foi um pequeno consolo naqueles dias sombrios e vazios que se seguiram. Ainda estávamos aprendendo cada canto e detalhe da propriedade, ainda descobrindo todos os lugares escondidos e limites que nosso pai conhecia de cor, mas nunca teve tempo de nos mostrar antes de partir.
Quando a primeira grande tempestade de inverno da temporada desceu uivando do norte, ela nos pegou quase completamente desprevenidas. Foi uma tempestade brutal, uma das piores que os mais velhos do vale diziam se lembrar. Quase 1 metro de neve pesada e úmida caiu em pouco mais de 2 dias, acompanhada por ventos que derrubaram árvores e romperam linhas de energia por todo o condado, e temperaturas que caíram bem abaixo de 0 à noite. Ficamos sem eletricidade no segundo dia da tempestade, e na terceira manhã estávamos com a lenha que havíamos empilhado perto de casa perigosamente no fim. Dorothy e eu nos agasalhamos com todas as camadas de roupa que tínhamos e nos aventuramos até o depósito de lenha, que ficava a uns 100 metros da casa principal, para buscar toras suficientes para não congelarmos. Foi quando ouvimos um som que não pertencia ao caos uivante da tempestade. Um choro, ou algo muito parecido com um choro. Não exatamente animal, nem totalmente humano, mas definitivamente um som de angústia e sofrimento. Vinha da direção do antigo galpão de equipamentos, uma estrutura que nosso avô construíra na década de 1920 e que raramente usávamos, já que a maior parte do maquinário agrícola antigo lá dentro havia enferrujado e se tornado inútil décadas atrás. Dorothy e eu trocamos olhares confusos através da neve que rodopiava, nossa respiração formando nuvens espessas no ar gélido. Provavelmente um cervo ferido que se perdeu na tempestade, disse ela em voz alta por cima do vento, embora seu tom sugerisse que não estava totalmente convencida de sua própria explicação. Abrimos caminho pelos montes de neve em direção ao velho galpão, e foi quando avistamos as pegadas. Pegadas enormes, com pelo menos 45 centímetros de comprimento, marcadas profundamente na neve e que iam da beira da floresta direto para a porta do galpão, que estava ligeiramente entreaberta, apesar do vento tentar fechá-la com força. Isso definitivamente não é um cervo, eu disse, afirmando o óbvio, porque minha mente não conseguia processar o que eu estava realmente vendo. Dorothy, sempre a mais corajosa de nós duas, mesmo quando éramos crianças, avançou e empurrou a pesada porta de madeira que se abriu mais sobre suas dobradiças enferrujadas. O som de choro parou imediatamente, cortado tão bruscamente como se alguém tivesse desligado um interruptor. Na luz cinzenta e fraca que se filtrava pelas janelas cobertas de neve, pudemos vê-lo claramente. Ele estava agachado no canto mais distante do galpão, pressionando-se contra a velha fundação de pedra, tentando desesperadamente se fazer menor. Uma tarefa impossível, dado seu tamanho enorme. Ele estava coberto da cabeça aos pés por um pelo grosso, marrom acinzentado, que estava emaranhado e cheio de cristais de gelo. Seus ombros eram incrivelmente largos, seus braços mais longos do que parecia natural, suas mãos enormes com dedos grossos que terminavam em unhas escuras como as de um animal. Mas o que mais me impressionou foram seus olhos, escuros como poços na montanha, obviamente inteligentes e cheios de um medo inconfundível. Ele tremia tão violentamente que seus dentes batiam e percebi com um choque repentino que, apesar de seu tamanho maciço e sua cobertura espessa de pelos, ele estava sofrendo gravemente com a exposição ao frio. Possivelmente hipotermia. Possivelmente morrendo bem ali, na nossa frente. Meu Deus do céu! Sussurrou Dorothy ao meu lado, sua voz mal audível. A criatura fez um som baixo e gutural em seu peito, defensivo e de aviso, claramente nos dizendo para ficarmos longe. Mas havia uma profunda fraqueza naquele aviso. Exaustão. Ele, obviamente, vinha viajando no pior da tempestade por horas, talvez dias, e finalmente se abrigara na única estrutura que pôde encontrar que oferecia alguma proteção contra o frio mortal. Calma agora, eu disse suavemente, usando o mesmo tom gentil que aprendi para acalmar cavalos assustados e ovelhas ariscas. Não vamos te machucar. Prometo que não vamos te machucar.
Dorothy olhava para a criatura com uma expressão que misturava espanto com uma preocupação genuína por seu bem-estar. Rosalie, ele está congelando até a morte bem na nossa frente. Olha como ele está tremendo. Ele mal consegue se manter em pé. Era verdade. Apesar de seu tamanho tremendo e do pelo grosso que cobria seu corpo, ele estava claramente em sérios apuros médicos. Seu corpo estava parando. Precisamos aquecê-lo de alguma forma, eu disse com urgência. Fazer uma fogueira aqui, trazer cobertores para ele, dar algum líquido quente se ele aceitar. Não podemos levá-lo para casa de jeito nenhum, disse Dorothy, sua natureza prática se afirmando mesmo nesta situação impossível. Mesmo que quiséssemos tentar, ele é grande demais para passar pelas portas, e se ele entrar em pânico e tentar fugir... A criatura fez outro som baixo, muito mais fraco desta vez, interrompendo o que quer que Dorothy estivesse prestes a dizer. Seus olhos escuros se fecharam brevemente e eu o vi balançar, quase desabando contra a parede. Ele não vai sobreviver à noite se não fizermos algo agora mesmo, eu disse com uma urgência desesperada. Dorothy, por favor, temos que ajudá-lo. Minha irmã olhou para a criatura tremendo no canto, depois para mim com meus olhos suplicantes e de volta para a criatura novamente. Ela estava pesando escolhas impossíveis, eu sabia, mas também conhecia seu coração. Finalmente ela assentiu uma vez, decidida. Certo, vou pegar o aquecedor a querosene do celeiro e aqueles cobertores de cavalo velhos que guardamos na selaria. Você fica aqui com ele. Certifique-se de que ele não desmaie completamente ou tente fugir para a tempestade antes de eu voltar. Dorothy desapareceu no caos branco da nevasca, me deixando sozinha naquele galpão escuro com uma criatura que não deveria existir, fora de histórias de fogueira e fotos granuladas em tabloides sensacionalistas. Mantive minha distância, perto da porta parcialmente aberta, observando enquanto ele lutava visivelmente para permanecer consciente e de pé. Sua respiração se tornara difícil. Seus tremores constantes eram interrompidos por pausas mais longas que me preocupavam ainda mais do que o tremor. A ajuda está chegando, eu disse a ele, sem saber se ele conseguia entender uma única palavra, mas esperando que meu tom comunicasse o que minhas palavras talvez não conseguissem. Minha irmã foi buscar coisas para te aquecer. Apenas aguente mais um pouco. Por favor, apenas aguente. Seus olhos se abriram e focaram em meu rosto com uma clareza surpreendente. Por um longo momento que pareceu se estender por uma eternidade, nós simplesmente nos olhamos através daquele espaço escuro e gelado. Mulher e mistério, separados por talvez 6 metros de chão de terra e um abismo impossível de compreensão. Mas naquele momento de conexão silenciosa, eu vi algo que mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre o mundo e meu lugar nele. Reconhecimento. Não o reconhecimento de mim especificamente como indivíduo, mas o reconhecimento de que eu estava tentando ajudá-lo, que eu não era uma ameaça à sua sobrevivência, que eu não lhe desejava mal. Ele fez um som suave, quase gentil, apesar de vir daquele peito maciço, e ele assentiu. Um aceno de cabeça real, um gesto humano de reconhecimento que confirmou para além de qualquer dúvida que havia uma mente inteligente por trás daqueles olhos escuros. Ele entendia. Ele sabia que estávamos tentando salvar sua vida. Dorothy voltou mais rápido do que eu esperava. Carregada com o aquecedor a querosene, uma braçada de cobertores grossos de lã de cavalo, que cheiravam a poeira e há muito tempo guardados. Uma grande garrafa térmica da sopa de carne quente que havíamos feito no dia anterior e um feixe extra de lenha da pilha perto do celeiro. Trabalhando juntas com a eficiência prática nascida de anos de parceria, acendemos o velho fogão a lenha no canto do galpão e o deixamos queimando. Depois, posicionamos o aquecedor a querosene para fornecer calor adicional.
A criatura observava cada movimento nosso com aqueles olhos inteligentes, sem fazer nenhuma tentativa de fugir ou se defender. Eu trouxe sopa, disse Dorothy, incerta, erguendo a garrafa térmica amassada. Não sei se ele vai aceitar ou se o estômago dele consegue lidar com comida humana, mas está quente e pode ajudar. Aproximei-me dele lentamente, movendo-me com um cuidado exagerado, estendendo a xícara da garrafa térmica cheia de caldo de carne fumegante. As narinas largas da criatura se dilataram quando ele sentiu o cheiro. Seus olhos escuros se moveram da xícara para o meu rosto e de volta, claramente pesando se deveria confiar nesta oferenda. Então, com uma delicadeza surpreendente, ele estendeu a mão e pegou a xícara de mim. Ele bebeu todo o conteúdo em um longo gole, e eu vi parte da tensão desesperada deixar seus ombros maciços enquanto o calor se espalhava por seu corpo. Enchi a xícara mais 2 vezes e ele esvaziou cada uma com a mesma urgência grata. O tremor violento já havia diminuído notavelmente e sua respiração soava mais estável. Dorothy e eu ficamos naquele galpão por mais de 3 horas, enquanto a tempestade continuava a rugir, alimentando o fogo, trazendo mais sopa e água fresca, empilhando cobertor após cobertor sobre a forma enorme da criatura. No final da tarde, ele claramente não estava mais em perigo imediato, embora permanecesse fraco e exausto. Quando nos movemos em direção à porta para sair, a criatura fez um som que nos parou. Nos viramos e o encontramos sentado mais ereto, sua forma coberta por cobertores preenchendo o canto do galpão. Ele tocou seu peito com uma mão maciça e fez um som que era claramente deliberado, destinado a comunicar algo específico. Siglus. Dorothy e eu nos olhamos em completo choque. Ele estava nos dizendo seu nome. Silas, repeti com cuidado, tocando meu próprio peito em espelho ao gesto dele. Então apontei para mim mesma. Rosalie, dei para minha irmã. Dorothy. O rosto da criatura mostrou algo que parecia quase alívio, como se ele carregasse o fardo terrível de estar totalmente sozinho e não reconhecido por tanto tempo que ter alguém finalmente o reconhecendo como um indivíduo parecia um presente. Havíamos reconhecido sua individualidade. Voltaremos amanhã de manhã, Silas, disse Dorothy, a voz mais suave do que eu a ouvia há meses. Descanse agora. Se aqueça. De pé no galpão de equipamentos 2 décadas depois, aquela memória permanecia tão vívida e poderosa como se tivesse acontecido ontem. Aquele primeiro encontro, aterrorizante e maravilhoso, estabeleceu o padrão para tudo o que se seguiu. Mas agora, com topógrafos do governo trabalhando na divisa de nossa propriedade, eu me perguntava se o santuário que havíamos fornecido estava prestes a se tornar uma armadilha sem saída. Naquela noite, esperei até bem depois da meia-noite, quando a lua subiu o suficiente para fornecer alguma luz, antes de fazer a caminhada familiar até o sistema de cavernas onde Silas fizera seu lar. Eu carregava minha pesada lanterna Maglite, uma mochila cheia de suprimentos de comida e o velho rifle Remington da nossa avó. Não por causa de Silas, mas pelos ursos negros e ocasionais pumas que ainda rondavam nossa propriedade. A noite de outubro me envolveu, fria e clara. Eu havia percorrido aquele caminho sinuoso centenas de vezes. Conhecia cada marco tão bem quanto os cômodos da minha própria casa. A entrada para o sistema de cavernas estava escondida atrás de uma formação rochosa natural, quase completamente coberta por musgo e louro da montanha. Você passaria direto por ela sem nunca suspeitar que estava ali. Pisquei a lanterna 3 vezes na escuridão da entrada da caverna, nosso sinal combinado. Em instantes, ouvi o som de movimento vindo de dentro e então Silas emergiu da escuridão para a luz da lua. Mesmo depois de 20 anos, sua aparência ainda tinha o poder de me tirar o fôlego.
Ele havia envelhecido, como todos nós. Havia mais grisalho em seu pelo agora, mas com seus 2,34 metros de altura, ele permanecia uma presença absolutamente imponente. Sig, eu disse baixinho, usando o nome abreviado que havíamos adotado. Estamos com um problema sério. Ele inclinou sua cabeça maciça, um gesto que aprendi a reconhecer como atenção focada. Ao longo dos anos, desenvolvemos um sistema de comunicação que funcionava surpreendentemente bem. Silas entendia muito mais inglês do que jamais conseguiria falar, e ele nos ensinou algumas de suas próprias vocalizações e gestos. Peguei um pequeno caderno e comecei a desenhar bonecos de palito, representando homens com equipamentos, veículos e a área geral onde Dorothy os havia visto. Silas observou atentamente e vi sua postura mudar imediatamente quando a compreensão surgiu. Seus ombros largos se tensionaram, suas mãos se fecharam em punhos maciços. Mas não era medo que eu via em sua expressão. Era outra coisa, algo que parecia quase reconhecimento, pavor, como o retorno de um velho pesadelo. Sig, você sabe algo sobre isso? Perguntei com urgência. Sobre por que essas pessoas estão aqui. Ele fez um som, baixo e urgente, e gesticulou para que eu o seguisse para o interior da caverna. Isso era altamente incomum. Em 20 anos, Silas raramente nos convidara para além da primeira câmara. Eu o segui por uma passagem natural estreita que se abria para uma câmara maior que eu nunca tinha visto antes. O feixe da minha lanterna varreu as paredes ásperas e eu congelei, o fôlego preso na garganta. As paredes estavam cobertas de marcações, símbolos e desenhos deliberados, feitos com um propósito. Alguns pareciam antigos, esculpidos profundamente na pedra e desgastados pelo tempo. Outros eram muito mais novos, provavelmente feitos pelo próprio Silas. Eles mostravam figuras, muitas dispostas no que pareciam ser cenas ou narrativas. Algumas representavam claramente criaturas como Silas. Outras eram obviamente humanas, mas o que fez meu sangue gelar foram os outros desenhos. Figuras que pareciam erradas de alguma forma. Semelhantes a Silas e sua espécie em sua forma básica, mas diferentes de maneiras que me perturbaram em um nível primitivo. Mais agressivas em sua postura, com o que pareciam ser armas em suas mãos. Bocas abertas mostrando dentes. E em vários desenhos, essas figuras agressivas eram mostradas atacando, perseguindo e matando outras figuras que se pareciam com Silas. Meu Deus, Sig, sussurrei. O que é tudo isso? Ele apontou para as figuras agressivas com um dedo maciço, depois fez uma série de vocalizações ásperas e guturais que eu nunca tinha ouvido antes, cheias do que soava como medo e ódio amargo. Então ele apontou para si mesmo e, em seguida, para a entrada da caverna atrás de nós. Ele fez um gesto que havíamos estabelecido anos atrás. Um movimento com ambas as mãos que significava se esconder ou procurar segurança. Você estava se escondendo deles, eu disse lentamente, as peças finalmente se encaixando com uma clareza horrível. Não dos humanos. Você estava se escondendo de outros como você. É por isso que você veio para cá em 1963. Você estava fugindo deles. Silas assentiu enfaticamente. Então, ele fez algo que me chocou mais do que qualquer outra coisa. Ele apontou para os desenhos mais novos na parede. Ilustrações rústicas, mas inconfundivelmente claras, mostrando homens com equipamentos e veículos. E ao lado deles, ele havia desenhado aquelas figuras agressivas, trabalhando juntas em óbvia cooperação. Espere, eu disse, minha mente a mil. Você está dizendo que aqueles topógrafos lá fora, aquela gente do governo, eles estão trabalhando com essas outras criaturas? Com as agressivas das quais você está se escondendo? Outro aceno enfático. Silas moveu-se para uma seção diferente da parede, onde havia desenhado o que parecia ser um mapa rústico da região. Por todo o mapa,
havia marcas. A maioria delas riscadas com grandes X. Apenas um punhado permanecia sem marcação. E percebi com um horror crescente que uma daquelas localizações não marcadas correspondia quase exatamente aonde nosso rancho ficava. Eles estão procurando por você, eu disse, a compreensão me inundando como água fria. Eles estão procurando por você especificamente, e eles estão procurando há muito tempo. Silas tocou a parede gentilmente, passando sua mão maciça sobre algumas das esculturas antigas. Ele apontou para várias figuras agrupadas em uma das esculturas mais antigas. Depois, fez um gesto rápido na garganta com um dedo. Morte, sua família. Entendi então que as criaturas agressivas haviam matado sua família, provavelmente décadas atrás. Ele vinha fugindo e se escondendo desde então. Pensávamos que estávamos protegendo Silas da descoberta humana. Não tínhamos ideia de que ele estava, na verdade, se escondendo de algo muito mais perigoso, algo de seu próprio mundo. Peguei meu caderno e comecei a desenhar freneticamente, tentando capturar o símbolo-chave. Preciso mostrar tudo isso para a Dorothy, eu disse. Precisamos entender exatamente com o que estamos lidando. Silas me acompanhou de volta à entrada da caverna. Antes de eu sair para a luz da lua, ele colocou sua mão maciça gentilmente em meu ombro, um gesto de confiança e gratidão que nunca deixava de me comover profundamente. Nós vamos dar um jeito, prometi a ele novamente. Apenas fique escondido, fique seguro. Ele assentiu lentamente, depois se virou e desapareceu de volta na escuridão de sua caverna. Comecei a longa caminhada para casa, minha mente em turbilhão. Quando finalmente cheguei à casa do rancho, exausta e preocupada, encontrei Dorothy esperando na cozinha com uma cafeteira de café fresco e uma expressão que me dizia que ela também tinha notícias. Rosalie, temos problemas maiores do que pensávamos, disse ela antes que eu pudesse falar. Enquanto você estava lá com o Silas, peguei algo no scanner de rádio CB, frequências militares, criptografadas na maior parte, mas peguei algumas palavras antes de mudarem de canal. Ela me olhou com medo nos olhos. Contenção de espécime, eles disseram, e força letal autorizada. Sentei-me pesadamente na mesa da cozinha. É pior do que imaginávamos, Dot. Muito pior. Silas não está se escondendo de humanos. Ele está se escondendo de outros como ele. Agressivos que caçam sua espécie há gerações. E de alguma forma, eles formaram uma aliança com elementos do governo. Eles estão trabalhando juntos. O rosto da minha irmã ficou pálido. Meu Deus do céu, Rosalie. Em que diabos a gente foi se meter? Peguei meu caderno e comecei a mostrar a ela os desenhos. Em algo que começou muito antes de qualquer uma de nós nascer, eu disse sombriamente. E algo que está prestes a chegar ao clímax, bem aqui na nossa propriedade. Dorothy e eu passamos o resto daquela noite debruçadas sobre a mesa da cozinha, examinando meus desenhos e tentando formular um plano. Ao amanhecer, havíamos consumido 2 cafeteiras de café e preenchido 4 páginas com ideias, a maioria das quais riscamos por serem impossíveis. Precisamos de mais informações, disse Dorothy finalmente, esfregando os olhos cansados. Aqueles topógrafos, ou o que quer que sejam, ainda estão lá. Preciso chegar mais perto, ver exatamente o que estão fazendo. Isso é incrivelmente perigoso, Dot, eu disse. Eles não vão me pegar, ela interrompeu com firmeza. Eu caço nessas montanhas desde os 10 anos. Sei como me mover sem ser vista. Ela se levantou e pegou sua jaqueta pesada. Você fica aqui, monitora o rádio CB e vigia a estrada de acesso. E Dot, acrescentei, leve a câmera Polaroid. Se vir algo estranho, documente. Ela partiu em minutos, seu scout subindo pela velha trilha de extração de madeira.
Passei a manhã tentando manter alguma aparência de rotina normal enquanto a ansiedade roía meu estômago. Às 11, o rádio CB crepitou. Rosalie, está aí? Você precisa ver isso com seus próprios olhos. Estou na junção da velha estrada madeireira, cerca de 5 quilômetros a nordeste. Levei a caminhonete o mais longe que pude, depois caminhei o último quilômetro até onde Dorothy esperava. Ela parecia abalada, e Dorothy não se abalava facilmente. Ela me levou a um ponto de observação com vista para uma clareira onde os supostos topógrafos haviam montado o que era claramente uma base de operações avançada. 3 grandes tendas de lona, um Humvee militar e equipamentos de comunicação cheios de antenas. Pelo menos 8 pessoas se moviam pelo acampamento com precisão militar, todas armadas. Mas não foi isso que fez meu sangue gelar. Na beira da clareira, presa dentro de um cercado fortemente reforçado, havia uma criatura. Era semelhante a Silas, mas onde o pelo de Silas era marrom acinzentado e seu comportamento gentil, esta criatura tinha pelos muito mais escuros, quase pretos, e irradiava agressão. Ela andava de um lado para o outro, no perímetro de sua jaula, como um predador perigoso. Este era um deles, um dos agressivos dos desenhos da caverna, os caçadores. Meu Deus, sussurrei. Eles estão usando um da própria espécie dele como rastreador. Olhe para aquele cercado, disse Dorothy, me entregando seus binóculos. Eles sabem exatamente o quão perigoso ele é. Através dos binóculos, observei um dos homens armados se aproximar do cercado com um pedaço de carne de veado crua. Ele o empurrou por uma fenda e a criatura o agarrou com uma velocidade assustadora. Então, o homem disse algo para a criatura, e a criatura respondeu com o que parecia ser uma comunicação deliberada, uma troca. Eles o treinaram, eu disse. Ou fizeram algum tipo de acordo com ele. Ele está cooperando com eles. Eu os vi mostrando algo a ele mais cedo, acrescentou Dorothy sombriamente. Parecia amostras de tecido ou cabelo. Eles estão dando a ele rastros de cheiro para seguir. O cheiro dos Silas. Corremos de volta para o rancho, meu coração batendo forte a cada solavanco da caminhonete. Quando entramos em nossa garagem, meu coração parou. Marcas de pneus frescas no cascalho. Um cartão de visita estava preso na fresta da porta da frente. Era branco, simples, com um texto preto nítido. Coronel Helena Vence, Departamento do Interior, Divisão de Projetos Especiais. Abaixo do nome, havia um número de telefone. No verso, escrito em caneta azul caprichada, havia uma mensagem curta. A cooperação será apreciada. A interferência será processada. Ligue para este número em 24 horas. É um aviso, disse Dorothy, sem rodeios. Fique fora do caminho deles ou enfrente acusações federais. 20 anos, Dot, eu disse, amassando o cartão em meu punho. Não vou entregá-lo agora. Então, o que exatamente nós fazemos? Ela perguntou, abrindo as mãos em um gesto de desamparo frustrado. Estamos enfrentando o exército dos Estados Unidos, Rosalie. Fazemos o que sempre fizemos, eu disse com mais confiança do que sentia. Nós o protegemos, mas precisamos de ajuda. Pensei por um momento. Você se lembra do Marcus Webb? O biólogo de vida selvagem da Virginia Tech, que fez aquele estudo de impacto ambiental em nossa propriedade em 78. O que tem ele? Ele está no serviço de pesca e vida selvagem agora. Trabalha na proteção de espécies ameaçadas. Se alguém pode entender e nos levar a sério, seria ele. E mais importante, ele tem suas próprias credenciais federais. Ele pode ser capaz de atrasar essa operação. Isso supondo que ele acredite em nós, disse Dorothy, cética. Rosalie, estaríamos pedindo a ele para aceitar que o Bigfoot é real, que estamos escondendo há 20 anos e que o governo o está caçando com a ajuda de um Bigfoot do mal.
Você tem aquelas fotos Polaroid, lembrei a ela, apontando para o bolso de sua jaqueta. As imagens eram granuladas, mas mostravam claramente algo extraordinário. Vamos mostrar a ele. Vamos contar tudo a ele. Fui até o velho telefone de disco na parede da cozinha e comecei a discar para o escritório regional do Serviço de Pesca e Vida Selvagem. Depois de ser transferida 2 vezes, finalmente cheguei ao ramal do escritório do Dr. Marcus Webb. Sua secretária disse que ele estava em campo. Diga a ele que é Rosalie Warren, eu disse com urgência. Diga a ele que é extremamente urgente, vida ou morte. Diga a ele que tenho evidências de uma espécie sobre a qual ele apenas leu. Diga a ele que é sobre aquelas pegadas incomuns que ele encontrou em 1978 e que o Serviço de Pesca e Vida Selvagem ordenou que ele esquecesse. Houve uma longa pausa. Vou garantir que ele receba sua mensagem imediatamente, disse a secretária, e algo em seu tom sugeriu que eu havia tocado num ponto sensível. Marcus Webb chegou às 9 horas daquela noite em um Bronco branco e surrado do Serviço de Pesca e Vida Selvagem. Ele era um homem alto, na casa dos 40, com cabelos prematuramente grisalhos e o ar cansado de alguém que passou anos demais lutando batalhas que não podia vencer. Senhora Warren, disse ele, apertando minha mão. Sua mensagem dizia vida ou morte. Dirigi 3 horas para chegar aqui. Isso pode me custar o emprego só por ouvir. Eu entendo o risco, respondi. Entre. O que temos para lhe mostrar vale a pena. Colocamos as polaroids e meus desenhos sobre a mesa da cozinha. Os olhos de Marcus foram imediatamente para as fotografias, seu ceticismo profissional vacilando. Onde foram tiradas? Ele perguntou, pegando a foto mais nítida da criatura enjaulada. A cerca de 5 quilômetros a nordeste daqui, disse Dorothy. Ontem à tarde. Aquilo é uma operação militar. Aquelas pegadas que você encontrou aqui em 1978, eu disse baixinho. Você sabia que eram significativas, não sabia? Ele ergueu os olhos da fotografia. Eram altamente anômalas, bípedes, mas o padrão de marcha estava completamente errado para um urso. Meu supervisor me disse em termos inequívocos para arquivar o relatório como inconclusivo e seguir em frente. Agora você está se perguntando se ele realmente sabia de algo, concluiu Dorothy. Marcus não respondeu diretamente, mas a expressão em seu rosto foi confirmação suficiente. Ele se moveu para meus desenhos, estudando-os com crescente fascínio e horror. Você está dizendo que existem 2 populações distintas, uma pacífica e uma agressiva? Mais do que isso, eu disse, a população agressiva vem caçando os pacíficos há décadas, e eles formaram algum tipo de parceria com o governo. Eles estão usando aquele como rastreador. Amanhã de manhã, ao amanhecer, eles vão começar uma busca sistemática em grade. Rastreando o que exatamente? Perguntou Marcus, embora eu pudesse ver que ele estava começando a entender. Rastreando ele, disse Dorothy simplesmente. Siga-nos, nós vamos te mostrar. Dirigimos em direção ao sistema de cavernas, os 3 espremidos no Scout. Era um risco significativo quebrar 2 décadas de segredo, mas estávamos sem opções. Dei nosso sinal na entrada da caverna e chamei na escuridão. Sig, é a Rosalie. Tenho alguém comigo. Um amigo que pode nos ajudar. Por favor, preciso que você confie em mim. Após um longo momento, Silas emergiu lentamente da escuridão para os feixes de nossas lanternas. Marcus Webb ofegou, um som involuntário de choque e admiração. Observei seu rosto passar rapidamente pela incredulidade, depois pelo medo e finalmente por algo próximo ao assombro científico. Meu Deus! Sussurrou Marcus. Ele é real. Silas olhou para mim, seus olhos perguntando claramente: essa pessoa é segura? Este é o Dr. Webb, eu disse a Silas. Ele é do Serviço de Pesca e Vida Selvagem. Ele pode ajudar a te proteger legalmente.
mas ele precisa entender o que está acontecendo. Virei-me para Marcos. O nome dele é Silas. Nós o abrigamos desde 1963. Ele é inteligente, pacífico e tem fugido de sua própria espécie durante a maior parte de sua vida. Precisamos desesperadamente da sua ajuda para detê-los. Marcos estava olhando para Silas, suas mãos tremendo levemente. Posso me aproximar? Ele perguntou. Pergunte a ele, eu disse. Marcos engoliu em seco, depois se dirigiu a Silas diretamente. Senhor, eu não quero lhe fazer mal algum. Sou biólogo. Dediquei minha carreira a proteger espécies ameaçadas. Posso chegar mais perto? Silas o estudou. Depois fez um leve gesto de convite. Permissão concedida. Marcos avançou lentamente. Isso muda tudo, disse ele falando quase para si mesmo, pegando um pequeno caderno. Se existem duas populações distintas de uma espécie de hominídeo desconhecida, você pode ser um dos últimos de sua espécie. Não temos tempo para um estudo apropriado, interrompeu Dorothy sem rodeios. A caçada começa em menos de 9 horas. A expressão de Marcos mudou para uma determinação sombria. Você está certa. A primeira prioridade é a proteção. Se eu puder argumentar que há evidências críveis de uma espécie não classificada em risco iminente, posso entrar com um pedido de proteção de emergência. Isso exigiria uma paralisação temporária de quaisquer atividades que possam ameaçar a espécie. Criaria um registro legal. Ele olhou para Silas. Mas preciso de evidências que eles não possam descartar facilmente. Fotografias dele. Algo que prove que isso não é uma farsa. Sim, eu disse com cuidado. O Dr. Webb precisa tirar fotos de você. É para te proteger. Por um longo momento, Silas não respondeu. Eu estava pedindo a ele para violar todos os instintos de sobrevivência que ele tinha. Então ele assentiu lentamente e saiu completamente da entrada da caverna. Foi um ato de profunda confiança. Marcos trabalhou rapidamente, tirando fotos de vários ângulos. Vou precisar de amostras de pelo, disse ele, pegando um pequeno saco de evidências. Silas entendeu, arrancando vários pelos de seu próprio antebraço e deixando-os cair no saco. Estávamos voltando para o Scout quando ouvimos o som inconfundível de um helicóptero à distância, seu holofote varrendo a escuridão sobre a cordilheira distante. Eles não estavam esperando pelo amanhecer. A caçada já havia começado. Voltamos para o rancho com o helicóptero ainda vasculhando a cordilheira leste. Marcos foi imediatamente para seu veículo e pegou uma unidade de rádio portátil. Aqui é o Dr. Marcus Webb, Serviço de Pesca e Vida Selvagem, solicitando o canal prioritário com o diretor regional Patterson. A estática crepitou. Depois uma voz irritada respondeu. Dr. Webb, são quase 11 da noite. É melhor que seja crítico. Diretor Patterson, estou entrando com um pedido formal de proteção de espécie sob as provisões de emergência da Lei de Espécies Ameaçadas. Tenho evidências fotográficas e físicas de uma espécie de hominídeo não classificada. Há uma operação militar ativa em andamento que representa uma ameaça imediata. Uma longa pausa se seguiu. Dr. Webb, você andou bebendo? Senhor, estou falando totalmente sério. Se você se recusar a agir e esta espécie for prejudicada, você será pessoalmente responsável sob a lei federal. Outra pausa. Então, a voz de Patterson voltou mais fria. Aguarde. O rádio ficou em silêncio. Ele está ligando para alguém mais importante, disse Marcos, o rosto pálido. O rádio crepitou novamente, mas desta vez era a voz de uma mulher, seca e autoritária. Dr. Webb, aqui é a Coronel Helena Vance, Departamento do Interior, Projetos Especiais. Acredito que você esteja atualmente na propriedade Warren. Correto, coronel, respondeu Marcos. Uma operação militar que não é da sua conta. Ela interrompeu suavemente.
Estou ordenando que você cesse toda interferência imediatamente. Isso é uma questão de segurança nacional. Com todo o respeito, coronel, disse Marcos, a voz firme. A lei de espécies ameaçadas se sobrepõe às classificações de segurança nacional. Doutor, deixe-me ser extremamente clara. A voz da Coronel Vance era fria como aço. Você está interferindo em uma operação que tem autorização de escalões muito acima do seu. Se continuar, será acusado de obstrução. Você pode passar os próximos 10 anos em uma prisão federal. Marcos olhou para Dorothy e para mim, fazendo uma escolha impossível. Coronel Vance, eu já entrei com um pedido formal de proteção. Se sua operação prejudicar uma espécie não classificada, você estará violando a lei federal. Minha carreira pode acabar depois desta noite, mas a sua também. O silêncio que se seguiu foi profundo. Você não tem a menor ideia do que está protegendo, doutor, disse a Coronel Vance, com algo quase como divertimento em seu tom. Nenhuma ideia do que essa criatura realmente é ou do que ela fez. O que exatamente você quer dizer? Peguei o fone. Aqui é Rosalie Warren. Do que você está acusando o Silas? Senhora Warren. A voz da coronel carregava o mesmo estranho divertimento. Então você deu um nome a ele. Que comovente. Em seus 20 anos abrigando essa criatura, você nunca se perguntou por que ele veio especificamente para sua propriedade? A tempestade de inverno em 1963, eu disse automaticamente. Ele precisava de um esconderijo depois de matar 3 trilheiros na Appalachian Trail, disse a Coronel Vance, sem rodeios. As palavras me atingiram como um golpe físico. 14 de novembro de 1963. 3 estudantes universitários de Roanoke, encontrados mortos, despedaçados, a aproximadamente 8 quilômetros de sua propriedade. A cena não era consistente com um ataque de urso. Você o encontrou em seu galpão de equipamentos 4 dias depois desses assassinatos. Assustado, se escondendo. Você viu uma vítima, não um predador. Isso não é possível, eu disse minha voz fraca. Silas nunca machucaria ninguém. Será? Houve 17 outros incidentes nos últimos 40 anos, Sra. Warren. Desaparecimentos, mortes, todos com a mesma assinatura. E cada um deles leva aos chamados pacíficos. A população agressiva que você observou em nosso acampamento, eles não são os caçadores. Eles são a solução. Eles policiam sua própria espécie, rastreiam os indivíduos perigosos, nos ajudam a contê-los antes que mais pessoas inocentes morram. Nós protegemos o território deles em troca. O rádio ficou em silêncio. Ficamos na cozinha, nós 3, com o peso das acusações da Coronel Vance nos pressionando. Tudo o que eu acreditava sobre Silas de repente parecia sinistro. Precisamos verificar isso nós mesmos, disse Dorothy finalmente. Se houver restos humanos na caverna, precisamos ver. Nós 3 voltamos para o sistema de cavernas. Chamei por Silas, mas não houve resposta. A caverna parecia vazia. Adentramos mais fundo na montanha, em passagens que eu nunca havia explorado. E então entramos em uma grande câmara que fez meu coração afundar. Havia restos, mochilas e equipamentos de caminhada espalhados. Uma jaqueta da Virginia Tech do início dos anos 1960. Um cantil com AT 1978 arranhado em seu lado. Mas algo na disposição estava errado. Os itens estavam arrumados com cuidado, quase reverentemente. Não espalhados ou escondidos, mas exibidos. E entre eles havia figuras de madeira esculpida e pedras dispostas em padrões deliberados. Isso não são troféus, disse Marcos lentamente. Isso parece um memorial. Alguém estava tentando honrar essas pessoas. Nas paredes da caverna próximas, nomes haviam sido arranhados na pedra. Tentativas fonéticas de nomes humanos. Ellen,
David, Susan, ele não os matou. Eu disse enquanto a compreensão me inundava. Ele os encontrou. Pessoas que morreram na floresta por exposição, por quedas, por acidentes. Ele encontrou seus corpos e trouxe seus pertences para cá. Ele estava tentando se lembrar deles. Um som atrás de nós nos fez virar. Silas estava na entrada da câmara, sua forma maciça bloqueando a única saída. Ele se moveu para um dos memoriais, o mais antigo, e tocou os itens gentilmente. Ele fez uma série de vocalizações que soavam inconfundivelmente como choro. Então ele fez gestos, mostrando queda, mostrando frio, mostrando o ato de encontrar. Ele os encontrou durante uma tempestade de inverno. Eles já estavam mortos. Ele não pôde salvá-los. A Coronel Vance mentiu, eu disse, o alívio me deixando tonta. Ou ela deliberadamente interpretou mal as evidências para justificar o programa de caça. Acima de nós, ouvimos o som distante de múltiplos helicópteros. A busca estava se intensificando. Precisamos tirar essas evidências daqui, disse Marcos com urgência. Silas fez um som urgente e gesticulou em direção à entrada da caverna. Perigo. Perto. Então ele fez algo que partiu meu coração. Ele foi até um dos memoriais e pegou uma pequena figura esculpida que ele havia feito, mostrando um humano e uma criatura maior de pé, juntos. Ele a pressionou em minha mão. Então ele tocou meu ombro uma última vez, nosso gesto de amizade, e se virou para uma passagem que levava mais fundo na montanha. Ele estava indo embora, tirando a si mesmo da equação para que não fôssemos destruídos tentando protegê-lo. Não, eu disse, minha voz falhando. Sig, não, por favor. Mas ele já havia partido, desaparecendo na escuridão. Ele estava nos protegendo da única maneira que sabia, fugindo. Voltamos para o rancho assim que o sol começava a nascer. 2 veículos militares estavam em nossa garagem e a Coronel Helena Vance esperava na varanda da frente com 4 soldados armados. Senhora Warren, Dr. Webb, disse ela friamente, vocês todos estão presos por interferir em operações federais. Nós documentamos tudo, interrompeu Marcos. O memorial da caverna, as evidências de que você mentiu. Se nos prender, tudo isso se torna público. A expressão da Coronel Vance não mudou. Ninguém vai acreditar em vocês. Qualquer evidência que vocês aleguem possuir será apreendida. Ficamos ali, na luz cinzenta do amanhecer, 3 civis enfrentando os militares, sabendo que já havíamos perdido, mas nos recusando a nos render. A Coronel Vance nos estudou por um longo momento. Aqui está o que vai acontecer, disse ela finalmente. Vocês assinarão acordos de confidencialidade. Tudo o que viram se torna informação confidencial. Em troca, vocês evitam a prisão federal. Ela se virou para Marcos. Dr. Webb, você será transferido para um trabalho de escritório em North Dakota. Ela se virou de volta para nós. As irmãs Warren venderão esta propriedade ao Departamento do Interior e se mudarão. A criatura que vocês chamam de Silas será deixada em paz. Retiraremos nossa operação deste setor completamente. Você está nos oferecendo um acordo, disse Dorothy. Por quê? Porque julgamentos federais complicados atraem atenção, respondeu a coronel. E por que aquela criatura salvou suas vidas esta noite sem que vocês sequer percebessem? Aqueles restos no memorial, nós os encontramos. Cada um morreu de exposição ou acidentes, exatamente como vocês descobriram. Seu amigo estava tentando honrá-los. Seus olhos eram duros como pederneira. Mas se houver outro incidente, este acordo é nulo. E vocês não estarão mais aqui para protegê-lo. Não era justiça, mas era o melhor que conseguiríamos. Assinamos os papéis. Em um mês, o rancho foi vendido. Dorothy se mudou para Richmond. Marcos aceitou a transferência para North Dakota e eu comprei uma pequena cabana no Tennessee, o mais longe que pude das Blue Ridge, mas ainda nas montanhas. Eu nunca mais o vi.
20 anos de amizade, tudo terminado em uma noite, mas em noites claras. Fico na minha varanda e olho para o Nordeste e me pergunto se Silas ainda está lá, ainda se escondendo, ainda sobrevivendo, ainda mantendo seu memorial para as pessoas que morreram em seu território. Gosto de pensar que sim, gosto de pensar que em algum lugar nas vastas florestas deste continente ainda há espaço para o mistério, para seres que não entendemos, porque se não houver, se eliminamos todas as sombras onde a maravilha pode se esconder, então perdemos algo precioso que talvez nunca consigamos de volta. 20 anos. Não foi o suficiente. Nunca poderia ser o suficiente, mas foi alguma coisa. Foi real. E no final, é tudo o que qualquer um de nós pode realmente dizer sobre o tempo que nos é dado. Foi real. E importou. Mesmo agora, todos esses anos depois, ainda importa para mim. E talvez, se houver alguma justiça no que quer que venha depois desta vida, eu o verei novamente. Meu amigo, meu segredo, meus 20 anos de maravilha impossível. Eu tenho que acreditar nisso. Depois de tudo, tenho que acreditar em alguma coisa. Então, eu escolho acreditar em Silas. Eu escolho acreditar que ele encontrou a paz. É tudo o que me resta para dar a ele agora. Minha crença, minha memória, minha teimosa recusa em esquecer. E em noites como esta, com o vento cantando entre os pinheiros, quase parece ser o suficiente. Quase.